Olá a vocês, nós estamos aqui no portal da Engenharia Mecânica, eu sou o Severiano e estou aqui para dar andamento à nossa série Veículos Elétricos e Híbridos, como eu sempre costumo falar, né? Nós estamos na parte ainda de noções conceituais de eletrônica de potência, que é o capítulo 1. Nós já estamos na introdução, estamos concluindo a introdução, já passamos por vários itens, estamos nos interruptores eletrônicos, tá? Nos interruptores eletrônicos nós vamos falar dos diodos, né? Vamos falar dos diodos hoje e começar com alguns comentários iniciais. Portanto, é importante pedir nesse momento a sua participação, ou seja, a sua inscrição no portal, o seu gostei ou não gostei, não tem problema, tá? E gostaria muito, se pudesse, você compartilhasse esse vídeo, a gente precisa muito da sua ajuda, tá? Então vamos dar andamento aqui no nosso trabalho, alguns conceitos iniciais de diodos, porque em alguns locais você ouve falar que diodo não é um interruptor eletrônico, né? Mas no contexto da eletrônica de potência, o diodo pode ser classificado sim como interruptor eletrônico, né? A gente vai apresentar aqui algumas características, né, que sustentam essa classificação do diodo como sendo um interruptor eletrônico. Essas características elas são, por exemplo, condução unidirecional, aplicações em retificações, que é um grande papel dos diodos, né? Tem rápida resposta e baixa queda de tensão. Essas são as características que qualificam ele como um interruptor eletrônico, né? Portanto, embora eles não sejam interruptores no sentido tradicional, eles desempenham um papel semelhante, né, em circuitos eletrônicos, especialmente em eletrônica de potência, né? Então, o que são os diodos, né? Vamos tentar dar uma definição para o diodo, né? Eles são semicondutores que permitem a passagem de corrente elétrica em apenas uma direção, funcionando como uma espécie de retenção para a eletricidade. Ou seja, assim como uma válvula de retenção está para a hidráulica e pneumática, né? Os diodos, podia dizer que eles são praticamente a mesma coisa para a eletricidade. Eles são uma espécie de retenção. Quando excitado diretamente, quando polarizado diretamente, eles conduzem no sentido. Quando polarizado reversamente, eles não deixam a corrente passar, tá? Então esses diodos, eles são componentes fundamentais na eletrônica de potência, nós sabemos, né? E utilizados em diversas aplicações, né? Retificadores de corrente, até moduladores de sinais de alta potência, né? Pois bem, a constituição dos diodos, né? Os diodos, eles são compostos de duas regiões de material semicondutor. Essas duas regiões é a região P, né? A positiva, que contém lacunas, ou seja, aqueles buracos que são cargas positivas que atuam como portador de carga positiva. E tem a região N, que é a região negativa, que contém elétrons livres que atuam como portador de carga negativa, ou seja, que conduz, né? Ainda dentro da constituição, a junção entre essas duas regiões, ou seja, a região P e a região N, é o que nós chamamos de junção PN do diodo, né? E é nessa área que ocorre a condução de corrente elétrica, a condução dentro de determinadas condições, logicamente, né? Por exemplo, aqui na figura 1.23, a junção entre a região P e a região N, que é essa região aqui, eu vou marcar aqui, essa região aqui, tá? Ela é essa área que ocorre a condução elétrica, exatamente aqui onde está o bloqueio do diodo, né? Aqui estão as lacunas, os furos, as lacunas, aqui estão os elétrons livres, perdão, deixa eu só voltar aqui. Aqui estão os elétrons livres, voltando aqui. Aqui estão os elétrons livres, né? Os íons positivos aqui, e os íons negativos aqui. Essa região de depressão, ela é chamada de barreira potencial. É criada por um campo elétrico, né? Isso aqui é criado por um campo elétrico, que deve ser superado para que a corrente flua através do diodo. Ou seja, o diodo só conduz quando essa tensão, essa energia aqui, ela é vencida. Você deve ter uma determinada voltagem para poder vencer e o diodo começar a transmitir. Porque o diodo, ele não é controlável, à medida que a tensão, que a diferença aumenta, a energia aumenta aqui, né? Essa barreira de potencial é vencida, essa região de depressão é ultrapassada e ele conduz, tá? Portanto, essa barreira potencial aqui que nós estamos falando, né?
ela é central, né? É a parte central que impede a movimentação de portadores de carga. Se não fosse isso aqui, ele seria um condutor normal, mas o diodo ele tem essa região de reter exatamente por causa dessa região de depleção, tá? Essa região é responsável pela retificação. Ela permite passagem de corrente apenas em uma direção quando polarizado, né, e bloqueando essa corrente quando ele é polarizado reversamente. Então, se ele for polarizado diretamente, ele conduz a carga no sentido PN, e se ele for polarizado reversamente, ele bloqueia isso aqui, não passa, tá? É uma característica desse esquema aí, que é uma representação do diodo da melhor forma possível, ou seja, é o diodo visto por dentro, tá? Então, resumindo, essa constituição do diodo, né, é uma área sem portadores livres, ela não tem portadores livres, essa região aqui não tem portadores livres. Aqui você tem os furos, que são as lacunas, né, as cargas positivas, aqui você tem os elétrons livres, mas essa região não, ela não tem portadores livres, né? E é aí que desempenha um papel fundamental para a operação dos diodos, né, controlando o fluxo de corrente, tá certo? Agora, passando aqui, vamos ver os terminais do diodo. Nós vimos a constituição, né, interna, dentro as partes dele, positiva e negativa. Vamos ver agora os terminais do diodo. O diodo ele tem dois terminais, né, conforme mostra a figura 1.24 aqui. Ele tem o anodo e o catodo, né? Aqui aqui é a figura A, a figura B, a representação como se fosse um diodo físico. Todos eles têm essa tarjetazinha aqui, tá? Então, o anodo, que é essa região aqui, né, é o terminal positivo que deve ser conectado à fonte de tensão positiva para que o diodo conduza. Lá no outro vídeo nós vamos mostrar um circuito com isso aqui conectado, mas geralmente essa parte do anodo está conectada ao lado positivo da bateria, ou seja, o lado da corrente contínua positivo, lado positivo, tá certo? E o catodo, que é marcado aqui por essa barrinha, ele está conectado ao terminal negativo da bateria, tá? Então isso é importante nos esquemas eletrônicos, tá? Adiantando aqui, fisicamente falando, foi o que eu falei antes, né? Fisicamente falando, todo diodo possui uma marcação, uma faixa, seja isso aqui no símbolo, seja isso aqui no corpo físico, né? Próximo ao seu catodo. Então ela indica o catodo, né? Quando você vê essa barra, está indicando que o catodo é desse lado e o anodo é desse lado aqui, tá certo? Em seu símbolo, na figura 24A, que é essa daqui, a barra também indica o catodo, o polo negativo, essa barra aqui, tá? Ainda sobre os terminais, a gente apresentou essa figura aqui, ela é bem didática, né? Ela resume, por exemplo, o símbolo, né, com o lado positivo do anodo e o negativo do catodo. Aqui a representação física, isso aqui é uma foto mesmo de um diodo, né, onde a gente já sabe que esse lado aqui tem que ser o catodo, está aqui a barra, né, e nós chamamos de região N. E essa parte aqui, que é o anodo, nós chamamos de região P, né. Aqui é uma réplica daquela figura, mostrando a constituição. Aqui estão as lacunas, a região de depleção, que é a barreira potencial, e a parte dos elétrons livres, com seu anodo e seu catodo. Então, essa representação do anodo é apenas uma introdução para que a gente, no próximo vídeo, a gente possa começar a apresentar mais algumas coisas do diodo, tá? E que são equipamentos indispensáveis na eletrônica de potência como nós conhecemos, né? Estamos chegando ao final dessa nossa apresentação aqui dos diodos, né? E a gente, no próximo vídeo, que é o vídeo 1.20, né, a gente vai continuar com os diodos com o objetivo de finalizar essa parte do diodo e finalizar e entrar em outros assuntos dentro dos conceitos de eletrônica de potência, tá bem? Então, se você chegou aqui, a gente agradece, tá? Eu agradeço, espero que você se inscreva no canal, a gente precisa muito disso, tá? Dê seu gostei, também a gente precisa disso para poder continuar fazendo isso aqui, que toma um certo tempo, e para que a gente possa se dedicar e ficar mais entusiasmado e mais assim empolgado em fazer isso aqui, tá? Então, muito obrigado por você estar até aqui, tá? Obrigado e até o próximo vídeo, a gente espera você. Um abraço e tchau!